Há 30 anos, profissionais que trabalham com produções culturais e outras atividades criativas e artísticas no Brasil ganharam um importante reforço para o desenvolvimento desses trabalhos. Em 1991, foi aprovada a conhecida Lei Rouanet de Incentivo à Cultura. A legislação criou um conjunto de facilidades e incentivos fiscais para atrair a iniciativa privada a apoiar projetos da indústria criativa. Arthur, o Maranhão tem também uma legislação sobre isso. Sim, aqui no Maranhão, os profissionais da indústria criativa também podem contar com a Lei Estadual de Incentivo à Cultura, criada em 2011. E o propósito e a sistemática da lei maranhense são bem semelhantes ao da Lei Rouanet. E voltamos aqui a falar com o nosso convidado, Luiz Walter do Sebrae, e a produtora cultural Cássia Mello. A existência dessa lei já tem um bom tempo, né? A Lei Rouanet de 91, a Lei Estadual de 2011, e os participantes da economia criativa, eles têm utilizado bem essa lei? Cássia, que é produtora. Olha, não. Não. Aqui no estado, não. Não. No estado, eu digo assim, a gente tem algumas limitações em relação à Lei Rouanet. Por quê? Qual é a diferença das duas? A Lei Rouanet é uma lei federal, ela trabalha com imposto de renda. Então, as empresas que pagam imposto de renda, elas têm até 4%. Mas só uma dúvida, é o lucro presumido ou lucro real? Lucro real. Lucro real. Então, as empresas, elas têm até 4% do que elas pagam de imposto, e aí é uma forma delas... Quando forem pagar o imposto... Isso é o imposto anual, você está dizendo? Imposto anual, mas algumas elas recolhem trimestral. O somatório dos impostos. A somatória dos impostos. Mas, às vezes, elas não têm acesso aos projetos locais que elas estão querendo apoiar. Não faz parte... o que faz parte da economia criativa também? O investimento social privado, que parte das empresas, quando eu falo de investimento social privado, é o que aquela empresa pode investir dentro de uma área que é de economia criativa. Então, muitas até da sua comunidade, né? Da comunidade, do entorno. Então, é muito interessante quando os pontos se ligam e a empresa diz, se eu tenho esse benefício de 4%, do meu imposto de renda, eu vou aplicar isso no desenvolvimento de alguma ação da minha comunidade ou do meu estado. E assim, algumas empresas aqui no Maranhão ainda não têm essa expertise, que não é uma coisa fácil, porque a gente olha os dados do Ministério, pelo menos até um tempo atrás, você via que isso está muito voltado para o eixo do Sudeste. Sim. Porque as empresas que recolhem o maior número, né, o maior quantitativo de imposto de renda estão nesse eixo. Então, aqui acaba ficando um pouco reduzido. No caso da lei estadual, que é o ICMS, então o imposto estadual. Imposto estadual, o governo abre mão de um quantitativo anual, se eu não me engano, é de 0,5% ou 6% do faturamento da empresa? Do recolhimento total. Do recolhimento global. E aí a empresa ela tem até 25%, vamos fazer um cálculo aqui real. O cálculo esse ano foi de 36 milhões que as empresas podem utilizar como abatimento para investir em projetos culturais ou esportivos. É o total que estaria disponível para que os projetos pudessem acessar. Que o governo faz a renuncia esse valor para que isso seja reaplicado num fluxo direto da economia criativa. Quer dizer, na prática, tanto a lei estadual quanto a federal, elas não implicam num gasto adicional das empresas. Não, é uma renúncia do governo em relação ao imposto que iria recolher. Exatamente. E eu acredito até que é uma renúncia num primeiro momento, sim, porque o Estado deixa de receber esse valor, mas com investimento nesses outros setores, nesses outros segmentos, essa renúncia volta como investimento. Com outros impostos que ele acaba recolhendo. Com a cadeia que é mantida em movimento. Sua observação foi muito pertinente. Tem dados, né, que a cada R$1 investido
na economia criativa, na indústria criativa, esse R$1 se transforma em R$4. Então, sua observação e o comentário que a Cássia... Além da geração de emprego, né, Luiz Walter? Além da geração de emprego, além de ser um movimento colaborativo, você une as pontas, você conecta pessoas, você conecta grupos, conecta economias daquele território, daquele aglomerado urbano, de algum movimento, né? E isso que a Cássia trouxe para a gente, né? Teoricamente tá tudo certinho, mas na hora do acesso, né, Cássia? O acesso. É difícil o acesso. Exatamente. E aí, tocando nesse ponto, não é o acesso somente do público que faz a cultura, ou que se beneficiaria, é também uma formação necessária das empresas. Aonde é que isso está alocado dentro de uma estrutura do ambiente corporativo? Dentro da empresa deveria ter pessoas com conhecimento adequado e para que faça florescer isso. Exatamente, eu vou dizer exatamente aqui, você empresário que está enxergando essa área, quem é o primeiro responsável em dar essa resposta para o empresário? O contador, o departamento financeiro, ele vai fazer um diagnóstico, né? Então vamos fazer esse diagnóstico rápido. Eu pago imposto de renda? Lucro real? Pago. Então eu posso trabalhar com a Lei Rouanet? Pode. Eu pago ICMS. Qual é o cálculo do meu ICMS mensal? Até 20%. E é 20% para o esporte e 20% para a cultura. São duas leis distintas. Então a gente está falando de 40%. Uau, é a melhor lei do Brasil, a lei estadual, em termos de contrapartida, que só tem 2% que sai de um recurso direto do patrocinador, desse empresário, é 2% do valor que ele vai apoiar num projeto. É 100 mil, 2% de 100 mil é R$2.000. Na verdade, 2% ele renuncia também, é isso? Não, 2% vai direto da verba de marketing, é como se fosse a contrapartida dele. Sim, então, é a renúncia dele. É o investimento dele. É o investimento dele. Que aquilo vai trazer para a imagem, entendeu? Então, muito barato, né? Os 100 mil que ele abateu do ICMS, ele abateu, então ele vai ter um retorno de imagem, ele vai ter um retorno social, ele vai agregar à empresa dele algo que não é mensurável, é valor. É afeto, né, Cássia? Na verdade, assim, você fala 2%, como a imagem da empresa está associada, é como se fosse quase uma mídia com um custo muito baixo. É uma mídia de custo zero. E quando parte para o universo das grandes empresas, isso é muito comum. As grandes empresas que estão instaladas no nosso estado. Já existe um setor, já existe alguém que já pensa aquilo na empresa, sim, já gerencia. Quando a gente parte para os pequenos negócios, né, não é uma prática comum, como Cássia bem disse. Não é comum. Não é comum do contador, não é comum por ser culturalmente não ser comum. Vou investir na cultura, no meu bairro, é R$1.000, que são R$500, o valor que seja, isso impacta em muito na economia. Agora, uma pergunta que me cabe. Uma lei, ela trata do imposto de renda, que na verdade, imposto de renda real, só grandes empresas trabalham dessa forma, né? A maioria é lucro presumido. A outra lei, que é a lei estadual, que é de ICMS, ela se restringe aí a basicamente quem comercializa produtos, né? De algum tipo de serviço, como energia e tudo mais. Mas tem um imposto que numa cidade de característica basicamente serviço, como São Luís e outras capitais, que é o ISS, que é o Imposto sobre Serviço. Caberia também uma lei municipal? Caberia, já existiu na época de Jackson Lago, e essa lei, infelizmente, está congelada. E o congelamento dela... Mas ela existe, foi revogada ou ela simplesmente não... Não, a gente gostaria de saber também o que está acontecendo, porque ela, na verdade, foi, eu não sei nem te dizer a palavra, foi suspensa por uma questão, a explicação dada na época foi por uma questão de cálculo com a Fazenda e Caixa,
Mas as outras gestões não voltaram a discutir essa lei, que eu acho uma boa questão é uma boa ótima dica. É uma ótima oportunidade. Então, quem tiver aí da gestão municipal já se liga procurar que é uma saber chance entender. Até os próprios vereadores, né? Eu ia verdade. comentar isso, Arthur. Né? Legislativo. Alguns dos vereadores que estejam nos assistindo, né, que abraça essa causa, que puxa, que retome essa observação que a Cássia fez, né, vai ser muito interessante. E assim, o que eu gostaria de também deixar bem frisado apesar da necessidade de discutir uma lei municipal, a gente já tem a estadual, Que parece que tem funcionado muito que bem. funciona muito bem, Esse porém, valor, só uma perguntinha aqui, esse valor que você falou aqui, da estimativa de 36 milhões anuais, tem se alcançado esse teto ou nunca consegue se alcançar esse teto? olha, alguns anos sim, outros não, no caso de 2019, de 2020 não, Por motivos por óbvios, motivos óbvios, 2019 creio que sim, mas tem se chegado, a informação que eu tenho sim, talvez no esporte um pouco menos. Mas o que para mim é mais importante na discussão da criação da lei é a aplicabilidade da lei e a democratização para que projetos que tenham um leque de abrangência na economia criativa e esse público que muitas vezes está realmente nos guetos e sem entender como é que ele faz, tenha o acesso, né, possível. Nesse aspecto, eu queria perguntar ao Luiz Walter. Luiz Walter, como é que se pode promover para divulgar melhor essa lei? Nós temos uma tem 20 anos, outra tem 30 anos, né? E assim, acaba que o sentimento de quem Essa trabalha tem 10, a estadual. nesse aspecto assim do que a Cássia está falando, parece que ainda falta um conhecimento da grande maioria que trabalha nessa área da economia criativa. É um trabalho de formiguinha, todo instante, todo tempo, né? Fazer chegar informação a essas pessoas, fazer chegar informação a esses grupos criativos, né? Isso é uma constância. Nós do Sebrae temos um projeto de economia criativa, tá? Temos uma ação bem direcionada a esses grupos produtivos. Né? Como é que vocês chegam até esses grupos? Ou eles procuram o Sebrae? Como funciona alguns procuram, isso? Alguns nos procuram, né? Não são poucos. E para iniciar esse projeto a gente fez um grande mapeamento dos grupos produtivos, né? Um grande mapeamento, né? Foi esses dados que eu citei ainda há pouco, como a turma dos quadrinhos, a turma que trabalha com a ilustração, com a pintura urbana, com grafite, por exemplo. Nós já temos aqui no Maranhão um mapeamento, igual é feito pela Fijan, no Rio de Janeiro, dessa economia criativa. A Fijan faz um relatório anual em relação a isso, Dalva? Nós não temos no nível de detalhes deles, né? Que eles já fazem um bom tempo. Né? Pode até ser que a Secretaria de Cultura do Estado tenha dados mais formatados, né, dados mais consistentes. Mas é um relatório que não é divulgado de forma sistemática, né? Pode ser que não seja tão divulgado quanto. Sim. E fazer chegar também no uso da informação. Porque o relatório ele só é bacana, ele só é válido se a gente conseguir utilizar a informação. Né? A informação dele para isso que a Cássia está falando. São essas informações que precisam para completar o fluxo do marketing, da economia criativa. Então, sem informação, como é que eu mensuro exatamente a divulgação de um produto, ou como é que eu mensuro a utilização dele para qual mercado? Eu volto mais uma vez ao relatório da Fijan, porque é um relatório público, né? Ele está sempre disponível, se quiser, qualquer pessoa vai lá e acessa, né? Arthur, então, acredito que cabe um espaço para que a FIEMA, de repente, se dedique a fazer a divulgação de algo semelhante. Pode ser. A Fijan é a federação, para quem não sabe, a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, e tem servido muito nacionalmente com esses estudos, mas são feitos para o Estado do Rio de Janeiro. Sim. Então, lançando o olhar para o Maranhão, um olhar mais, de repente, carinhoso para a economia criativa no Maranhão pela FIEMA, acho que é uma boa oportunidade, né? E eu digo até mais que não é só carinho, não, porque a cultura não é assistencialismo, cultura é mercado, cultura é business, cultura e turismo, eles andam juntos. Então, assim, o assistencialismo é uma coisa que precisa se esquecer da cultura.
Carnaval, São João, Natal, Coelhinho da Páscoa, tudo isso é mercado. Né? Não é à toa que os jogos vendem maravilhosamente bem. E até uma coisa muito interessante, nenhum desenho animado da Disney é lançado sem antes produtos todos estarem na prateleira. Aliás, muito tempo antes de estar nas prateleiras, né, estarem nas prateleiras, eles não lançam. E a renda do filme é um pedacinho, né, do faturamento. Entendeu? Ele serve como a alavanca da venda dos produtos. Então, sair dessa visão de cultura é legal, mas cultura é mercado, cultura é dinheiro, e como qualquer situação de mercado e de negócio, precisa ter dados, precisa ter estatística, precisa ter mapeamento, porque é isso que me faz, como empresário, ter a segurança de investir. Perfeito. E aí, linkando a lei de incentivo, de aplicar a minha marca, porque de qualquer maneira é uma renúncia, ele se beneficia? Sim, mas ele precisa ter a segurança de que esse produto tem uma seriedade de tratamento profissional. Perfeito. Né? Olha como só, produto. Cássia, isso que você falou é extremamente importante e é o que vai nos levar daqui a pouquinho já para o nosso terceiro e último bloco. A gente vai fazer um rápido intervalo, mas quando a gente voltar, a gente vai começar falando sobre por que às vezes é difícil para algumas organizações, alguns grupos chegarem lá, conseguirem esse patrocínio, já que a gente tem aqui como conseguir. A gente volta já já.